Olá, meu nome é Fabrício Negrão e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre circunferência, elementos da circunferência, mediatriz, bissetriz e nós vamos aprender a desenhar esses três lugares geométricos com régua e compasso. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que seria a circunferência e a definição está na sua tela. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que equidistam de um ponto fixo. O ponto fixo é o centro e a equidistância, o raio da circunferência. Sabia não? Com desenhos tudo fica mais claro. Você está vendo essa circunferência aqui? Olha, a circunferência é simplesmente essa linha azul circular, tá? O pontinho é o centro, a distância do centro a qualquer ponto da circunferência a gente chama de raio. Os pontos que estão dentro da circunferência, em rosa, é o que a gente chama de círculo, tá ok? Bom, um elemento da circunferência é a corda. O que seria a corda em uma circunferência? A definição está na sua tela. Em uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos. Muita atenção para o que está em vermelho. O centro não é ponto da circunferência. A circunferência é simplesmente a parte circular. No nosso exemplo aqui, o que está em roxo, tá ok? Então, se eu pegar quaisquer dois pontos da circunferência e ligar por um segmento, este segmento que liga dois pontos da circunferência é o que a gente chama de corda, tá ok? Agora, se essa corda, que é este segmento que liga dois pontos da circunferência, passar pelo centro, e observa que o centro aqui está indicado com uma bolinha vermelha, tá ok? Esse segmento já não se chama mais corda, mas passa a se chamar diâmetro, tá bom? Agora, que a gente sabe que diâmetro é toda a corda que passa pelo centro da circunferência, a gente chega a uma conclusão muito óbvia, né? Como o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, a gente nota que o tamanho do diâmetro é o dobro do tamanho do raio. Então, se o raio for 3, o diâmetro é 6. Se o raio for 5, o diâmetro é 10. E assim sucessivamente. Ok? Tá bom. Bom, agora nós precisamos entender o que é um arco de uma circunferência. É a parte da circunferência localizada entre dois pontos da própria circunferência. Mais uma vez, com o desenho, tudo fica mais claro. Olha essa circunferência que eu desenhei em amarelo. Agora imagine que eu pegue dois pontos quaisquer da circunferência, o ponto A e o ponto B. O caminho que eu faço para sair de A e chegar até B passando pela circunferência é o que a gente chama de arco da circunferência, tá ok? Então, esse caminho em vermelho aqui, essa parte da circunferência destacada em vermelho, é o arco da nossa circunferência. Ficou claro? Flecha. Bom, o que seria flecha? Na circunferência, flecha é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco correspondente. Com o desenho tudo fica mais claro. Observa essa circunferência numa cor mais avermelhada. Observa que eu peguei dois pontos dessa circunferência em verde, o A e o B, e liguei por um segmento em azul. Esse segmento a gente já aprendeu que se chama corda, tá ok? E o caminho que eu faço para sair de A e chegar até B passando pela circunferência, esse pedaço da circunferência a gente chama de arco. Se a gente pegar o ponto que está no meio da corda e ligar ao ponto que está no meio do arco, o segmento que liga esses dois pontos, que eu fiz em amarelo para você, é o que é chamado de flecha. E também é uma associação ao instrumento conhecido como arco e flecha. Agora, bissetriz. Vamos às definições do que seria bissetriz. É o lugar geométrico dos pontos que equidistam de duas retas concorrentes e, por consequência, divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Com o desenho, tudo é mais claro. Então, imagine o ângulo AVB, que é o que está em vermelho, mostrado pelo Sony, tá ok? Essa reta em azul é a bissetriz. Ela passa pelo vértice e divide o ângulo ao meio. Se o ângulo for 60, ela divide o ângulo em duas partes, uma de 30 e outra de 30. Se o ângulo for 50, ela divide o ângulo em duas partes, uma de 25 e outra de 25, e assim por diante. Outra característica da bissetriz, por definição de construção, é o fato de que se a gente pegar qualquer ponto da nossa bissetriz, a distância desse ponto a uma das retas que formam o ângulo é igual à distância desse ponto a outra das retas que formam o ângulo. O que seria mediatriz?
Mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos, A e B distintos. O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio de um segmento AB. A gente usa, geralmente, mediatriz para achar o ponto médio de um segmento. E, mais uma vez, vamos observar no desenho. Olha o segmento AB, tá? A mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio de AB formando um ângulo de 90 graus. Ela é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de A que de B, tá? Se a gente pegar qualquer ponto dela e medir a distância desse ponto até A, vai dar a mesma distância desse ponto até B. Consequentemente, ela passa no ponto médio, porque a definição de ponto médio é o ponto que está no segmento que liga a B, está à mesma distância de A que está de B. Agora nós vamos ver o compasso. Compasso é um instrumento que está aí na sua frente nesse desenho. Bonito! Compasso é um instrumento de desenho que faz arcos de circunferência. Também serve para marcar um segmento numa reta com comprimento igual a outro segmento dado, tá bom? E uma característica importante do compasso, um nome importante que eu preciso que você memorize, que eu vou passar a usar daqui para frente, como referência é esse, a ponta seca do compasso, tá? A ponta que não escreve. É a partir dela que a gente vai determinar o raio da nossa circunferência, que a gente vai determinar o tamanho de um segmento, tá bom? E agora nós vamos aprender a usar o compasso e construir circunferência, mediatriz e bissetriz. Esse software é um software chamado GeoEnso. Se você quiser se interessar por baixar para brincar com ele em casa, o link para baixar o GeoEnso está na descrição, é só procurar. Primeiramente, nós vamos ver como é que se traça uma circunferência usando o nosso compasso. E aqui nós temos o nosso compasso, tá ok? A gente vai abrir o nosso compasso, vamos traçar aqui uma circunferência de 7 centímetros. Você pode observar aí a medida do raio da circunferência abrindo. Fixamos a ponta seca. A partir da ponta seca, a gente gira o nosso compasso, temos a nossa circunferência de raio 7 centímetros. Observa que aonde estava a ponta seca, tá? Ficou um ponto, e a distância desse ponto a qualquer ponto, marcado em preto, vale 7 centímetros, que é exatamente o raio da nossa circunferência. Bom, agora com o auxílio de régua e compasso, nós vamos aprender a traçar uma mediatriz. Então, eu vou apagar esse desenho, vou pegar aqui o meu transferidor, vou regular ele no zero, já está regulado. E eu vou fazer aqui um desenho de 4 centímetros a 4 centímetros. Pronto. Feito o desenho, eu vou marcar na ponta dele, em vermelho, um ponto que eu vou chamar de A. E na outra ponta, um ponto que eu vou chamar de B. Bom, agora eu vou dar nomes a esses pontos. Esse primeiro ponto eu vou chamar de A. O segundo ponto eu vou chamar de B, e com centro em A eu vou traçar uma circunferência de raio AB, então eu vou pegar a ponta seca do meu compasso, vou fixar no A, vou abrir o meu compasso até o B. No B eu vou traçar uma circunferência. Tracei. Agora, com o mesmo raio, eu vou pegar a ponta seca do meu compasso, vou colocar sobre o B, tá ok? E com o centro em B eu vou traçar outra circunferência. Repara que essas circunferências elas se tocam em dois pontos. Se eu ligar esses dois pontos, a reta que liga esses dois pontos é o que a gente chama de mediatriz. E é isso que eu vou fazer. Liguei o primeiro ponto de encontro delas ao segundo ponto de encontro delas. Pronto. Essa reta é a mediatriz do segmento AB. E o ponto onde essa reta azul intercepta o segmento AB é o ponto médio de AB. Então, a distância do ponto de intersecção até A é igual à distância do ponto de intersecção até B. Ok? Bom, assim a gente traça uma mediatriz. Se você não entendeu, você pode voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias, até que você consiga compreender a construção. Agora nós vamos aprender a traçar uma bissetriz. Bom, para traçar uma bissetriz, primeiramente eu vou construir um ângulo de 60 graus, tá ok? Então aqui no zero eu vou
fazer um segmento de reta. Vou marcar o 60 aqui, como a gente já sabe usar o transferidor, né? E agora eu vou ligar o início do meu segmento até o ponto que eu marquei. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus. A gente pode colocar o transferidor sobre ele e vai bater exatamente no 60. Agora eu vou traçar uma bissetriz, tá? A bissetriz, como a gente sabe, divide um ângulo ao meio. Então, assim que a gente acabar de traçar a bissetriz, ela tem que passar exatamente no 30. E como que a gente faz isso? A gente vai precisar aqui do nosso compasso. Então, a gente vai pegar o compasso, vai colocar a ponta seca no vértice do nosso ângulo, tá ok? Vai diminuir um pouquinho a abertura do nosso compasso, vai traçar aqui um arco de circunferência, tá ok? Aonde esse arco cruza com a primeira reta que forma o nosso ângulo, a gente vai colocar a ponta seca do nosso compasso. A partir daí, a gente vai traçar outro arco de circunferência. Agora, a gente pega a ponta seca do nosso compasso, coloca no outro ponto de interseção entre o arco vermelho que a gente traçou e a outra reta que forma o nosso ângulo. E a gente vai traçar mais um arco. Aonde esses arcos se encontrarem, nós devemos ligar com o vértice do nosso ângulo. A reta que liga o encontro dos arcos ao vértice do ângulo é a nossa bissetriz. Olha aí, ela em azul. Agora, se a gente pegar o nosso transferidor e colocar lá, observa que a bissetriz, a reta em azul, está passando exatamente no 30, tá? Então, a gente acabou de traçar uma bissetriz usando apenas régua e compasso. Se você não entendeu a forma como eu fiz para traçar a bissetriz, volta ao vídeo e reveja quantas vezes forem necessárias. Sempre que a gente traça uma bissetriz é da mesma forma. Se o ângulo fosse de 50, a bissetriz ia passar exatamente no 25. Se o ângulo fosse de 30, a bissetriz ia passar exatamente no 15, tá ok? Para qualquer ângulo que você fizer, a bissetriz sempre vai passar na metade desse ângulo. Com isso, nós encerramos o nosso vídeo a respeito de circunferência, mediatriz e bissetriz. Aqui do lado vai aparecer a minha foto, clica nela, se inscreve no canal e logo abaixo vão aparecer uma playlist, que é a playlist do 8º ano e o último vídeo que eu gravei, que é a resolução do PET volume 3 do 6º ano de matemática referente à primeira semana. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.